Você já se perguntou quais são as habilidades essenciais para os profissionais da área de dados? Quais são as tendências para 2025 e com certeza para os próximos anos? Além disso, você já se perguntou o que as empresas estão valorizando mais nos profissionais da área? No vídeo de hoje, a gente vai trazer alguns insights com base na pesquisa Future of Jobs Report de 2025, lançada agora em janeiro, para que você veja quais são os itens e habilidades essenciais que as empresas e o mercado está buscando. Com certeza, esses insights e essas informações vão poder te ajudar a trilhar a carreira na área de dados, ok? Vamos lá, porque o vídeo de hoje está muito bom. Olá pessoal, eu sou o Antônio, especialista em Business Intelligence e este é o DBLab. Sejam muito bem-vindos. Tenho mais de 15 anos de experiência na área de dados, já participei de vários projetos e tenho pós-graduação em Big Data aplicado ao marketing pela ESPM. Atualmente sou diretor de produtos e trabalho diretamente com o time de inteligência de dados, entregando muitos reports, insights e análises para empresas aqui no Brasil e lá de fora também. No vídeo de hoje a gente vai trazer um resumo dos principais pontos desta pesquisa super relevante e importante que foi lançada agora em janeiro de 2025. Então se prepare, porque essas informações com certeza vão te ajudar a trilhar ainda mais sua carreira na área de dados. Muito bem, pessoal, então aqui a gente tem a pesquisa Future of Jobs Report, lançada agora em janeiro de 2025. Eu separei aqui alguns pontos para a gente ir direto ao assunto e aos itens mais relevantes que eu encontrei nessa pesquisa, que tem muita informação e bastante insight relevante para quem trabalha na área de dados ou tecnologia como um todo, ok? Mas vamos começar. O primeiro item que eu quero mostrar para vocês, ele está na página 19. Então eu vou pular aqui para a página 19 e queria conversar com vocês sobre este ponto aqui, ó. As atividades que estão crescendo de uma maneira muito mais rápida e é uma projeção aí de 2025 para 2030. Perceba que a gente tem aqui o primeiro item, que é a questão do Big Data Specialist, que é a questão do especialista em Big Data. Isso significa o quê? Esta é uma das profissões que estão mais despontando porque as empresas, obviamente, elas geram milhões, milhares, centenas de milhares de informações todos os dias. Só que são informações de vários aspectos. Tem informações de vendas, informações de marketing, informações do financeiro, informações de mercado, da concorrência, enfim. Trabalhar com grandes volumes de informação não é só questão técnica de como agrupar essas informações, como transformar esse dado. Não, é entender como que esses dados cruzados vão gerar insights relevantes para poderem ser aplicados no próprio negócio. Então, essa questão de poder entender qual é o dado relevante é muito importante. Hoje, informação a gente consegue e dado a gente consegue em qualquer lugar, mas saber extrair e saber focar no dado correto para você ter relevância e conseguir entregar valor dentro da empresa é outra história. Dentro da área de Big Data, você aprende a como manipular diversos tipos de informações por um objetivo só. Então, esse tipo de área tem crescido e vai crescer muito ainda, como está informando aqui na pesquisa. E um outro item que eu achei bem interessante destacar é a terceira posição aqui, ó, inteligência artificial e machine learning. A especialidade nessas duas disciplinas também, por questões óbvias, né, vão crescer. Mas veja que a gente traz aqui sempre nos nossos vídeos, e isso tem nos nossos blogs também, que tanto a inteligência artificial como machine learning, como outras metodologias, elas devem ser usadas e aplicadas com base num objetivo e de uma maneira única, para que você, através dessas ferramentas, possa extrair as análises ou os insights e possa principalmente otimizar o seu processo analítico, automatizando muitas etapas aí, tá? Então, aqui é um pouco óbvio, mas não podemos deixar de frisar que inteligência artificial e machine learning ocupam aí a terceira posição, e com certeza, se essa pesquisa for rodada o ano que vem, ela vai estar com ainda mais força, ok? Então, fica a dica aí que estudar essas áreas, essas disciplinas, né, vai fazer com que você tenha vocabulário, tenha condições de conversar com qualquer tipo de time, técnico ou não técnico, para chegar no objetivo e poder aplicar essa inteligência de dados no negócio, ok? Então, se você ainda não domina essa área, o momento é agora. Já fica o convite aqui, visite o nosso blog, vou deixar o link aqui na descrição. Lá a gente tem muitas trilhas do conhecimento totalmente gratuitas. Entra lá no blog, digita uma palavra-chave, tipo
tipo inteligência artificial, você vai ter vários artigos ali que vão poder te ajudar, tanto artigos mais técnicos, com passo a passo, ou até mesmo artigos conceituais, para que você entenda alguns conceitos básicos da área. Mas a dica final que eu dou deste ponto é: estudem pelo menos os fundamentos de inteligência artificial e machine learning, porque se você tiver os fundamentos básicos e se você não for uma pessoa técnica como eu sou uma pessoa mais generalista, você consegue conversar com os times técnicos, você consegue orientar essas pessoas e você consegue ter um resultado muito melhor de uma maneira muito mais rápida. Se você quer realmente focar e ser uma pessoa mais técnica, comece também pelos fundamentos e aí você vai entender qual área daquela disciplina você pode se aprofundar cada vez mais. Esse é o ponto 1 que a gente gostaria de destacar. Vamos agora para o ponto 2. Para isso, eu vou pular agora para a página 62. Aqui na página 62, a gente tem uma informação bastante importante também, que é a questão aqui que 86%, deixa eu destacar aqui, 86% das empresas, elas preveem já um impacto direto da inteligência artificial e processamento de dados nos negócios até 2030. Qual que é a palavra aqui fundamental? É um impacto direto, não é um impacto por tabela ou um impacto que pode acontecer. Até 2030, 86% das empresas já vão ter esse impacto direto. E aqui com certeza a gente tem médias, pequenas e grandes empresas. Então não tem como fugir mais da questão do uso da inteligência artificial, principalmente para otimizar tarefas, processos repetitivos, ok? E principalmente também ajudar na questão analítica com base nas tuas orientações. Então aprenda prompt engineering, aprenda como uma IA funciona, aprenda como desenvolver um agente de inteligência artificial, nem que seja do básico, vai treinando, vai vendo alguns artigos, vai vendo alguns materiais, a gente tem vários vídeos aqui falando sobre isso. Entenda como isso funciona na prática para que você possa aplicar. Pega uma base fictícia, vai trabalhando, vai entendendo como que funciona e o importante é fazer, testar, validar e você vai se sentir mais confiante para poder aplicar no dia a dia do trabalho. Agora vamos para o próximo ponto que eu quero passar para vocês, né? Para mim, uma das mais legais e uma das mais importantes desta pesquisa e também deste vídeo. Eu vou pular ali para a página 35 e aqui a gente tem um gráfico que se chama Core Skills em 2025. O que os colaboradores estão considerando como habilidades principais ou em destaque na força de trabalho e o que as empresas estão vendo como habilidades essenciais também, ok? Então esse gráfico aqui é super importante porque reparem no item 1, vamos lá, item 1, Analytical Thinking, ou seja, pensamento analítico. Basicamente 70% das empresas acreditam e dos colaboradores, né, acreditam que o pensamento analítico é essencial para o trabalho, para que o profissional da área de dados ou de tecnologia consiga aplicar. Isso é muito importante porque se você apenas conhece a ferramenta ou as ferramentas ou uma linguagem de programação, isso não necessariamente quer dizer que você tem um pensamento analítico. O que é um pensamento analítico? Vou dar um exemplo aqui. Você tem um número, você tem um resultado. Aquele resultado que você tem na tua mão, ele é bom ou ele é ruim? Essa é a primeira pergunta e acho que é uma das principais que a empresa ou teu cliente vai te fazer. Esse resultado é bom ou ruim? Para você entender se esse resultado é bom ou ruim, você tem que dar alguns passos para trás e depois pensar em prever o futuro. Mas dê uns passos para trás. Entenda se esse número está variando positivamente ou negativamente, se esse número é bom ou ruim em comparação com o teu concorrente, em comparação com o mercado. Olha só como a gente está começando a juntar dados, Big Data, como que você consegue extrair insights para fazer com que a empresa aplique algumas estratégias para otimizar esse resultado que não foi bom, que você averigou e identificou que não é bom. Então tente entender o contexto. Esse tipo de pensamento crítico, analítico, né, vai fazer com que você, primeiro, tenha consistência e confiança nos dados que você está trabalhando. Segundo, consiga gerar realmente insights relevantes para o negócio. Então não foque apenas no resultado que você obteve ali de uma base de dados da empresa, não. Compare sempre com o histórico, compare com o baseline, compare com os dados de mercado. Isso aqui é apenas um exemplo de um pensamento analítico que pode ser
aplicado. Existem milhares e milhares e vai depender da situação, do objetivo e do contexto, tá? Mas é para vocês entenderem mais ou menos como que funcionaria o processo. E olha só, vamos voltar aqui para o gráfico, olha só o item 2, realmente totalmente fora de qualquer questão técnica ou ferramental. A gente tem aqui que o item 2, ou seja, 67%, né, das pessoas que responderam essa pesquisa acreditam que resiliência, flexibilidade e agilidade são fundamentais para profissionais da área de dados ou da área de tecnologia como um todo. Por que isso? Obviamente que esses itens não são relevantes apenas para profissionais dessas áreas, para todos nós, para todos os profissionais de todos os setores e segmentos. Hoje em dia, se você não tiver resiliência, flexibilidade e agilidade, você não consegue se adaptar de uma maneira consistente ou de uma maneira que você cresça e se destaque dentro do seu ambiente profissional. Muitas das vezes a gente precisa começar um trabalho, né, focado com um objetivo, depois a empresa ou o teu líder ou o time precisa mudar de foco, de objetivo, e aí você tem que começar algo do zero de novo. Às vezes você não tem um prazo para trabalhar como aquele que você gostaria e precisa ter essa agilidade, né? Por isso que resiliência para mim é uma palavra, acho que é fundamental, mas você ter flexibilidade para negociar e agilidade para poder já entender o caminho a seguir, você vai ganhar muito tempo. O teu tempo e o tempo do profissional que está contigo. O que importa é você entender qual é o caminho que você precisa seguir e já raciocinar de uma maneira rápida para poder conseguir os resultados. Agora, resiliência é fundamental, né? A gente precisa ter resiliência com nós mesmos, né? Com o nosso time interno, com o cliente, com os times externos que a gente muitas das vezes depende de alguma situação ali para poder coletar uma informação, para poder entender um objetivo, para poder entender um contexto. Então, a dica que eu dou é principalmente tenha resiliência, tenha essa capacidade de se adequar às situações, tendo esse jogo um pouco político também para que você obtenha as informações que você precisa de uma maneira consistente, de uma maneira tranquila, para que você possa evoluir junto, porque criar atritos e desgaste vai impactar no resultado final, que é a tua análise. Se você está em jogo, se a tua análise está em jogo para que você gere resultados de negócio e inteligência de dados para a empresa, então pense nisso e durante esse processo você conseguirá com certeza evoluir de uma maneira mais amigável, por assim dizer, e o resultado tenho certeza que vai ser positivo. Eu gastei um pouco mais de tempo aqui porque, ao meu ver, isso aqui é fundamental. Todos os dias a gente passa por situações assim e a gente vai aprendendo. Eu sempre estou aprendendo, por isso que eu quero passar esse pensamento para vocês. Ok? Muito bom. Então aqui fica essa dica, né, que realmente não basta aí saber programar ou analisar dados, né? As empresas procuram aí mentes que consigam pensar com certeza fora da caixa. Então vamos para o próximo item. Estamos chegando ao final já, pessoal. Realmente é muita informação. Estou pensando até em fazer uma live depois com vocês para a gente poder trocar, né? Esse tipo de assunto é muito legal, é muito relevante, porque ajuda a gente a entender como se comportar dentro do ambiente de trabalho e como obter aquilo que a gente precisa através desses soft skills. Eu gosto muito de falar sobre esse tipo de assunto. Mas vamos dar continuidade aqui. Muito bem, para fechar, a gente tem uma informação muito importante aqui também, e aí é com base também na pesquisa, né? Entendendo como que as empresas estão pensando em atuar no futuro com os colaboradores. Olha só que legal, 85% das empresas planejam investir em requalificação e desenvolvimento de talentos. Olha só que interessante, ou seja, você pode simplesmente aprender por tua conta, ou você pode reivindicar também para que dentro do RH ou dentro da empresa, óbvio que cada um vai ter uma realidade, um contexto, uma situação, mas você pode também buscar essas qualificações internamente. Então as empresas estão focadas e estão buscando requalificar aqueles seus colaboradores e funcionários que mais se destacam, porque elas acreditam que qualificar um funcionário é muito mais vantajoso do que ter que contratar um novo funcionário. Então, isso está fazendo parte cada vez mais das empresas e é importante que você tenha um dado. Se você precisa reivindicar alguma situação, você pode se basear nesse dado, por exemplo, né? E reivindicar aí curso, um treinamento, uma especialização. E vamos pular agora aqui para a página 122, que a gente vai chegar no último item, pessoal. Esse aqui também é muito legal. Aqui é um recorte Brasil, mas também com um dado global. Olha só que interessante. Como a gente não pode parar por aqui, eu sei que vocês não vão
comparar, a gente sempre está estudando, mas quando a gente vê um dado, a gente se sente muito mais tranquilo em relação a isso e sabe que a gente vai ter que trilhar uma jornada longa, diária de aprendizado. Olha só o que diz essa informação. 37%, essa aqui é uma informação com recorte Brasil, tá? Tá aqui, ó, Brasil. 37% das habilidades atuais estarão desatualizadas até 2030. Quando a gente olha o dado global, esse dado é de 39%. Ou seja, se eu aprender alguma coisa hoje de ferramenta, não importa qual seja, até 2030 não valeu de nada, porque a gente sabe que todo dia surge uma ferramenta nova, ou tem uma melhoria em uma ferramenta, tem alguma técnica diferente, tanto para analisar dados, ou alguma questão ali de novidade, tanto de inteligência artificial, a questão dos algoritmos. O nosso mercado, o nosso segmento, ele tem alterações constantes, e é por isso que a gente tem este canal, é por isso que a gente tem o nosso blog, e hoje a comunidade de creators tem crescido muito. Vai aqui um agradecimento a todos os nossos creators do blog, onde a gente traz pessoas do mercado para escreverem, para compartilharem situações que elas vivem no dia a dia para ajudar outras pessoas. Tem muita gente por esse Brasil afora que a gente está ajudando com muita coerência, com muita consistência e trazendo conteúdos realmente relevantes. Por quê? Porque nós vivemos, trabalhamos e experienciamos várias situações e a gente pode trazer isso para vocês. O DBI Lab foi criado justamente para isso. Quando a gente criou o DBI Lab, eu buscava essas informações do dia a dia de mercado. Como eu poderia me comportar? Para onde? Qual trilha eu deveria seguir? E aí a gente criou o DBI Lab justamente para ser esse ambiente, para ajudar outras pessoas de forma gratuita. Muito bem, pessoal, então esse foi o recado de hoje. Resumo da ópera: ferramenta não é tudo, tenha resiliência, estudar hoje não quer dizer que você vai saber tudo, porque até 2030 tudo vai mudar. Tenha a certeza que com essas informações, com esse tipo de abordagem, você vai conseguir olhar um pouco mais de cima, entender o contexto, para onde você quer ir. E óbvio, seguir estudando tanto a parte técnica de ferramentas, mas também identificando ali oportunidades de como se posicionar e como se comportar dentro do mercado de trabalho, e com certeza você vai se destacar nisso. Ok? Então, se você tem alguma dúvida, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, eu super recomendo. Temos conteúdos como esse e outros conteúdos que vão te ajudar a aplicar a análise de dados, inteligência artificial e outras técnicas no seu dia a dia para te ajudar a evoluir na área. Então, muito obrigado, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.